E? De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Sabe que dia é hoje? É o último dia do mês para você participar e concorrer a muita grana. Tem 100 mil reais em barras de ouro. Tá muito perto. Olha, é um sonho. Olha, 100 mil reais em barra de ouro. Eu fico imaginando, né? O que a gente pode fazer com isso? É só ligar para você ficar mais pertinho. 996450917. Imagina você com toda essa grana na mão, né? 100 mil reais é muito dinheiro. Dá para mudar completamente a nossa vida. Participe então agora mesmo, 996450917. E além do super prêmio de 100 mil reais em barras de ouro, que sai no final da promoção, você já concorre no próximo sábado a 5 mil reais. Chega de preocupação com a conta de luz, com as outras contas da casa. Com essa grana você consegue colocar tudo em ordem. Já sabe, tem que ligar. 996450917. Quanto mais ligar, mais chances, é claro, você tem para ganhar. Maria Cândida. É verdade, 100 mil em barras de ouro. Que delícia! Bom, gente, a gente vai falar sobre orquídeas agora. Quem já não recebeu um vaso de orquídea, né? Elas são lindas e encantadoras. As orquídeas são todas as plantas que compõem a família Orquidaceae. Esse é o nome. Pertencente à ordem Asparagales. Ai, que nomes difíceis de falar. É uma das maiores famílias de plantas existentes. Elas apresentam muitíssimas e variadas formas, cores e tamanhos e existem em quase todos os continentes, exceto na Antártida, predominando nas áreas tropicais, onde a gente vive aqui. Considerada uma planta sofisticada, ela é sofisticada mesmo, é na maioria das vezes a flor escolhida para presentear e sempre agrada. Por isso, não tenha medo de presentear com orquídea, porque vale a pena, as pessoas gostam. O paisagista Eri Lima está no programa com a gente e vai ensinar como cuidar das orquídeas, regar, adubar, plantar e podar as orquídeas. Vamos lá, tudo bem, Eri? Bom dia, Maria. Deixa eu passar aqui bem? no meio. Você viu que maravilha, no meio das flores, né? Você Prazer vir te no ver de estúdio novo. sempre deixa tão bonito o nosso estúdio. Muito obrigado, Parabéns, você que é muito viu? gentil, né? Mas, Vamos lá, por onde a perfeito. gente começa? Eu vou fazer um arranjo maravilhoso com orquídea chuva de ouro, né? Neste vaso aqui, olha que coisa maravilhosa. Todas Maria são Cândida. orquídeas aqui, menos as rosas. Essas Menos as rosas, aqui, né? Eu trouxe orquídea chocolate, trouxe orquídea catileia, né? Depois você vai explica qual que é. Perfeito. Essa maravilha aqui é a catileia. Essa. Olha que coisa linda, tem diversos tons, tá? Quanto tempo vive essa Ela daqui? dura mais ou menos, deixa eu pegar para você mostrar direitinho aqui. Essa catileia, ela vive em torno mais ou menos de 30 anos, tá? E ela, a floração dura em torno de 20 a 25 dias. Tá. Aí depois, no Ela término da volta. pauta, Ela volta de quanto em quanto tempo? Todo ano? A cada 3, 4 meses. 3, 4 dependendo meses. da Então, adubagem orquídea orgânica, é né? um custo-benefício bom, porque você tem e sempre vai ter, né? Sim, tem vários meios de cultivá-la, por exemplo, em vasos de fibra de coco, aqueles vasos de cerâmica com os furos que as raízes precisam. A orquídea respira pelas raizames e pelas folhas, né? Elas são epifitas. Epifitas são plantas que sobrevivem na base mãe. O que seria a base mãe? Você, por exemplo, nas grandes avenidas, você percebe no caule das árvores que elas ficam prendidas lá, amarradas, né? Então, elas grudam, fixam as raizames e aí elas sobrevivem da matéria morta orgânica. Das folhas que caem, elas vão sobrevivendo. E aí as matérias orgânicas mortas, elas caem nas raizames e elas seguem por todo o caule e tecido vascular, nutrindo a seiva, levando e agilizando o processo de brotos, de folhas, de flores, né? Nossa, então, é muito simples interessante. cultivar. Esta daqui, essa amarelinha aqui, é o quê? Essa Pode maravilha, pegar? por gentileza, essa maravilha, eu deixei de um jeito e depois eu vou plantá-la, tá? Tá. Isso aqui chama-se sangrar, tá? Eu já achei, como televisão é tempo, eu já cortei a metade das raizames dela, tá? Isso daqui é mistura de isopor e tudo um pouco com brita, o que tem vários meios de se cultivar e plantar. Então eu já cortei para depois facilitar no plantio, que eu vou ensinar ao público de casa como plantar as orquídeas e cultivá-la após cair as suas florações, né? Essa maravilha aqui chama-se imbíndio. Olha o perfume dela, sinta o cheiro, por favor. Ela é conhecida como orquídea do amor. Do amor? Do amor. Ai, vou pegar essa orquídea do amor pra mim. Essa é uma das mais resistentes. Ela dura em torno mais ou menos de 2 meses e meio, mais ou menos florida, tá? E ela flore uma vez ao ano. Ela é muito resistente mesmo para ambiente arejado, ambiente que tenha claridade. Depois eu vou explicar essa parte técnica. Você explica como que a gente Pra tem que ficar tudo manter direitinho. a orquídea. Essa pequenininha... Essa delicadeza aí chama-se orquídea... Nossa, eu nunca imaginar que isso daqui fosse uma orquídea, porque ela cresce aqui, né? Ela cresce, ela é muito delicada. Você vê, olha só, cheio de botõezinhos, tá? Mas eles ficam grandes, ou não? Na verdade, ela chega nesse tamanho e não se desenvolve mais do que isso. Ah, tá? não? Não, essa chama orquídea mosquitinho.
Ah, que bonito. Porque ela é muito delicadinha, você vê a flor dela, a flor que maravilha, né? Então ela é muito delicada assim, então ela não passa desse porte o máximo que ela chega, né? Ah, entendi. Porém ela flore Nossa, eu não 3 vezes ao ano. conhecia isso. 3 Maravilha. vezes ao ano? 3 vezes Que ao ano. ótimo. Sempre ela está se renovando, vindo botões com E flores, vamos né? começar pelaquela. Aquela como que chama? Essa é a chuva de ouro. Chuva de Chuva ouro, de ouro. né? Muitos Já- acreditam que atrai coisas boas devido ao seu tom amarelo, né? Ela é maravilhosa, né? Ah, essa cor amarela é uma cor muito bonita, Maria Cândida, olha né? esse vaso que maravilhoso, esse vermelho queimado. Deixa eu ver. Um vaso Ai, fino, que né? lindo. Olha, para você ter na né? sua casa. Esse vaso é da parceira Vazic, uma empresa aqui de São Paulo, mas ele é maravilhoso, esse vermelho queimado. Você pode montar no hall de um condomínio, no hall da entrada, né? Então fica muito bacana. Aí eu trouxe a orquídea chuva de ouro, tá? Você vai plantar nesse vaso? Na verdade, eu vou fazer um arranjo, é um falso plantio que a gente fala. Tá bom. Aqui você observe, veja bem, muitos pensam que tem terra e não tem. Não tem, isso Então, aqui é... Eu coloquei um pouco de musgo embaixo, tá? A gente fala um falso plantio, né? A casquinha de madeira, porque Tá. ela acaba retendo um pouco da umidade e a durabilidade da floração acaba durando um pouco mais, né? Vou levar o vaso com a orquídea chuva de ouro para cá. Se você tem um vaso desse, é só colocar o vasinho aí? Só colocar o vasinho, olha só, escondi com casquinha de madeira, tá? E muitos pensam que está plantado direto aqui, mas não está. Por quê? Porque depois que cair essa floração, vou pegar uma outra aqui, opa, com muito cuidado, que ela é bem delicada. Olha que maravilha. É, Você viu? é linda, Carregada ela é de muito botões, né? linda. E essa, ela é bastante resistente à chuva de ouro, viu? Bastante mesmo. Quanto tempo resiste? Essa dura mais ou menos 1 mês e meio por aí a floração dela, mas ela flore 2 vezes ao ano, tá? Vou devolver, tá vendo aqui, olha, o vasinho, casquinha de madeira, E tá? quanto de água você coloca? Como que é isso daí? A orquídea, ela não gosta muito de rega, então a rega é somente 1 vez por semana, tá? Depois eu vou fazer uma rega para mostrar E exatamente aquele como negócio que de fica. colocar pedra de gelo? Pedra de gelo, eu não aconselho, porque acaba danificando as exames dela, né? Então eu não aconselho se colocar. Não? Não Porque aconselho um se monte colocar. de gente coloca, né? Mas até, na verdade, não vai matar a espécie, não vai judiar dela, mas dificulta o processo de desenvolvimento de novos brotos, né? Onde Novas será que folhas. surgiu esse negócio de colocar gelo? Essa, na verdade, as pessoas acabam criando, inventando, mas não é legal, não é funcional. Não ajuda a espécie a se desenvolver, tá? É como colocar anticoncepcional no shampoo. Sim, é verdade. Olha só, não está ficando maravilhoso? Tá, ficando lindo E aí, olha, o vaso. o contraste com o vermelho, está se escondendo o vasinho, olha, você vai trabalhando. Isso é muito bacana, tá? E aí você pode pôr uma Quer pôr mais farinópolis, uma aí? por gentileza. E aí, olha, aqui na frente, Então, regar que você estava falando é de quanto em quanto tempo? 1 vez por semana é o suficiente, tá? 1 vez por semana. E quanto de água? Mais ou menos 1 copo de água para cada vaso. Observe, por exemplo, está direcionada para lá as folhas da chuva de ouro, para não grudar uma folha na outra, depois eu vou puxar um pouquinho mais para cá, tá? E aí, opa, deixa eu puxar aqui, elas são assim mesmo, elas gostam de ficarem namorando, viu? Estão certas. Opa. Opa, peraí. Aqui. Veio para cá. E aí eu vou colocar esse outro vasinho direcionado para fora, tá? Com muito cuidado, é um trabalho bem delicado que tem que se fazer para não judiar, tá? E aí eu vou trazer... Eu acho a orquídea excelente. Está chegando o Dia das Mães, eu Sim. acho um presente ótimo, porque ela vai reciclando. Não é uma planta que você tem e ela morre lá, né? Muitos Aliás, se você compram. trata mal, qualquer planta morre. Sim, mas elas sentem, tem uma sensibilidade, né? É verdade mesmo. mas Agora, se você trata direitinho, ela vai elas vão florescer. e- sentir... Existe um elo espiritual muito grande das plantas com o seu dono, né? Então é muito importante, isso já é provado cientificamente, não sei se você sabia, né? É. Então, olha só, a composição do Nossa, amarelo ficou lindo, com com o vermelho queimado, tá? Essa raizame pode se colocar para cá e aí depois você vem, puxa um pouquinho aqui para esse lado, tá? E é questão de gosto, por exemplo. Eu escolhi a chuva de ouro que eu acho bacana e o contraste com este vaso, mas você pode colocar faenópolis, existe toda uma diversidade de orquídeas dentro do seu gosto, vai ficar maravilhoso com certeza, tá? Certo, vamos voltar para lá. Perfeito. Opa! Aqui você tem a terra, tem as casquinhas aqui. Como que Isso, você vai correto. fazer? O que você vai ensinar agora? Eu vou ensinar a fazer um substrato caseiro. Tá? Por exemplo, eu tenho um substrato que ele é com carvão, com casca de pinos, com esterco, com humus e minhoca. O esterco ajuda a dar firmeza ao substrato para o orquídea não cair no vaso após o plantio. Tá? Então eu vou colocar essa casquinha de madeira, já tratada para não dar fungos. Isso a gente compra, né? Isso compra nos garden stands, nas lojas que comercializam, né? Muito fácil de se encontrar. Vou colocar a casquinha de madeira. Depois eu vou trazer, você viu como é fácil? É. O preparo do substrato para a orquídea? Muito fácil. A orquídea é tão resistente, Maria Cândida, se você colocar, por exemplo, isopor, ela sobrevive.
Ela Se não colocar terra, colocar isopor? Ela sobrevive tão resistente, você prende na árvore, ela vai se fixar, porque, por exemplo, quando você planta uma orquídea na árvore... Aí ela vai se fixar na árvore. É só mesmo para manter a umidade das raizames e ela se manter florida diante de um determinado tempo, ou seja, se ainda não caiu a flor antes do plantio. Mas assim, se você pegar um isopor e grudar na árvore, questão de 45 dias já grudou e aí ela vai se desenvolver com tranquilidade. Tá? Que ótimo. E aí vamos fazendo aqui, você vai aí tem que misturar tudo, né? Eu estou misturando aqui, você percebe? O Rafael vai dar um recado e a gente já volta, Eli. Perfeito. O seu carro novo está mais perto do que você imagina e para isso você deve ligar para a Embracon. O telefone está aí no seu vídeo, hein? 0800 940 1585. Esse é o número para você garantir agora o seu carro novo pelo consórcio Embracon. E são diversos veículos, diversos modelos, de acordo com o tamanho do seu bolso. Olha aí, ó, tudo carro novo, hein? Tem um Volkswagen Gol, olha o tamanho da parcela, R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, um Chevrolet Onix por mês, só R$ 434. É muito pouco. Tem várias outras opções, entre elas um HB20, um Hyundai HB20 por R$ 496 por mês e muitos outros carros. Então não perca tempo. Ligue agora 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu. Sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso, tudo sem burocracia. Então ligue agora, hein? 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Maria Cândida, voltamos com você. Volto aqui com o Eri Lima, o nosso paisagista. Ele está fazendo aqui, você colocou casca de árvore, né? Isso, casca de madeira, casca de madeira. Bovino. Também pode ser substituído o esterco pelo humus e minhoca, tá? E assim, isso é rico em macros e micronutrientes, ajuda no processo de enraizamento da orquídea, entendi. Tá bom? Tá, você misturou tudo, sim, deixou bem misturadinho. Deixa bem, então, mistura simples, tá? Da casca de madeira com esterco bovino. Tá. E aí eu vou pegar esse vaso maior. Qual? Esse? Isso, esse da Simíndio, tá? Pronto. E aí eu vou trazer esse vaso de fibra de coco para cá, tá? Porque você vai colocar isso aqui? Isso, correto. Por que não faz o contrário? Porque neste vaso eu não posso plantar, sabe a sua pergunta, importante isso que você me perguntou. Esse vaso teria que ter furos, porque as raízes elas têm a necessidade de se fixarem como nas árvores para a sua sobrevivência, por respirar pelas suas raizames, né? Este vaso de fibra de coco, o que acontece? Ele gruda. As raizames grudam, saem para fora e elas vão se fixarem totalmente aqui neste vaso no lado externo. Ah, elas vão sair? Sim. Mas elas conseguem ultrapassar essa barreirinha? Não, na verdade, aqui? elas vão saírem por fora e elas vão se fixando, grudando. Tipo uma trepadeira, Isso, assim. com uma unha de gato, ela vai grudar toda essa raizame aqui, não é? Como aqui aconteceu, você percebe que elas se grudam uma na outra, né? Sim. Observe, elas estão todas bem grudadazinhas, essas raizames da orquídea, seja ela qual for, acontece isso daqui. Entendi. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse vaso de fibra de coco. Já esse material aqui de cerâmica, isso não vai permitir, devido a ser lisa, que é um rústico. Nossa, então, é uma excelente vai dica facilitar, essa, não é? porque eu, por exemplo, faria o contrário, já colocaria ali. Outra coisa, Você quer que eu segure aqui? Tranquilo, então eu vou centrar o meio do vaso. O que acontece? Este vaso aqui não precisa drenar, Maria Cândida. Vou colocar Não argila precisa? expandida, manta, diferente dos outros programas que eu aqui fiz. Por quê? Porque as raízes elas vão se espalhar, então elas vão respirarem tranquilo, a água vai escoar com facilidade pelos furos, pequenos furos aqui da fibra de coco. Tá? Mas quando você coloca água, como é um pouco, daí não vaza, né? Vaza aos pouquinhos. E o legal dessa fibra de coco... Então tem que colocar alguma coisa embaixo, né? Isso, na verdade, pode colocar um outro prato dessa linha de fibra de coco, ou num ambiente de estufa, ou num ambiente que seja arejado, que não bata sol direto, não pode, tá? O orquídea não pode tomar sol direto, ambiente meia sombra, ambiente arejado, para que ela se desenvolva. Então, por exemplo, saímos dali, daquele arranjo maravilhoso com as orquídeas lá, quando cair a floração, não precisa jogar fora, você pode trazer para cá, fazer... Para um vaso menor. Justamente, esse processo, e aí daqui a 3 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, ela começa a vir nos botões e você vai ter ela naquela mesma situação em que ela está florida, seja ela qual for. Tá? Legal, vamos fazer então, vamos explicar para as pessoas. Aqui, olha, eu vou pôr o esterco que eu preparei. Por que eu preparei na hora o esterco, o substrato de orquídea? Porque às vezes você mora num local que não tem facilidade de encontrar esse produto, né? Então você pode comprar esterco, humus e minhoca. Terra não pode plantar orquídea direto na terra. Mas pode usar esterco, pegar o cocô da vaca e pôr aí? Exatamente o que eu fiz agora. Não, mas isso aí é terra. Não, é esterco. É esterco? Curtido e você já. põe a mão assim. Sim. Ah, curtido. Curtido. Então não...
É legal. Então, mas o esterco precisa esperar quanto tempo para colocar? Uma semana exposto no sol. Ah, uma semana exposto Uma semana no exposto sol. no sol, tá? Senão o pessoal vai lá na verdade. fazenda e vai pegar. E não tem cheiro, assim, e é bacana. Eu gosto de sentir a natureza, sabe, Maria Cândida? Essa coisa de tocar nas plantas, né? Você viu que eu deixei um pouquinho mais alto aqui? Olha, observe, veja bem, um pouquinho só na altura do vaso, tá? Para facilitar o processo das raizames de se fixarem e aí elas virem mais rápido, tá? Entendi. Isso é importante se Ó, fazer. Ele tá falando. Ele Um deixou pouquinho mais alto do é. vaso, tá? E aí vou trazer um pouquinho mais para cá, vou virar um pouquinho, tá? É maravilhosa. Essa sembinha, ela cresce mais, tá? Ela vai mais 30 centímetros de porte, ela fica um pouquinho mais alta. 30 centímetros? 30 é bastante. centímetros, ela cresce muito. E aí o legal dela é que ela vai saindo novas ásperas, não dá uma flor só, ela dá de 3 a 4 flores. Então ela fica super imponente, né? Então essa aqui, do jeito que eu já plantei, já florida, ela vai se manter durante mais ou menos um tempo, ou seja, uns 45 dias por aí. E aí depois ela vai, com certeza, voltar novamente daqui a 3 meses e ficar florida de novo. Eu vou preparar um pouco mais de esterco, que ao seu lado eu tenho. Tá Ah, aqui tem que embaixo. preparar mais? Aqui eu vou pôr um pouco mais de esterco só, tá? Posso colocar. Olha só. Porque o esterco, ele vai nutrir essas raizames de cima, tá? E aí, você viu como é simples? É simples, Tão é gostoso. bem simples. E esse cheiro do substrato é muito bacana. Isso é muito legal, tá? Olha só. É o cheiro da terra, Da né, terra, gente? da natureza, E a gente essa está em saúde, contato né? com a terra, traz muita energia É maravilhoso. positiva. E aí, feito o vaso, tá? E aí você pode colocar aqui, por exemplo, uma casquinha de madeira por cima para decorar, que seria exatamente isso daqui, olha. Tá. No fundo não vai interferir nada, Não vai né? interferir em nada, até mesmo porque essa casca de madeira, Maria Cândida, o que acontece? Você percebeu, lembra que eu comentei do carvão? Olha ele aqui, ó. O carvão também é excelente para as orquídeas, né? E aí você vai trazer um pouquinho mais para cá, você vê espalhando. Aqui mexer com planta suja um pouquinho mesmo, né? Nossa, uma graça. E o legal é o bem que faz para a alma. Exatamente. Porque, não é verdade? né? Essa coisa de você fazer um trabalho, para depois você acompanhar o processo de desenvolvimento das plantas, isso é maravilhoso. muito bonito. Você percebeu que tem uma folhinha quebrada aqui? Não. Essa tá caidinha, Ah, eu tá vou bom. precisar podá-la. Eu vou pegar só a tesourinha, por gentileza, do Ah, teu então, lado. ensina como que a gente poda. A poda, ela tem que ser feita sempre na diagonal. Por quê? Porque a agiliza, veja bem aqui, olha, eu vou podar essa folhinha. É, faz pra câmera, vamos fechar aqui pra Por exemplo, olhar essa como que ele folhinha, vai fazer. sempre diagonal. Peraí, ele não corta Foi? ainda. Pronto, corta. Sempre na diagonal, por quê? Porque agiliza o processo de cicatrização da espécie e ela não fica fragilizada à vinda de fungos. Então, sempre que podar qualquer espécie que seja, sempre na diagonal. E Entendi. evitar podar no inverno. Tá? Por quê? Porque as orquídeas, elas entram no processo de dormência e elas ficam muito fragilizadas e dificulta o processo de cicatrização do corte e aí ela demora a florir. No tá? inverno. Evitar no inverno, Ah, tá? a gente vai chegando no inverno, então tem que podar agora já, né? Isso, correto. Legal. Essa outra folhinha eu vou tirar, porque tudo que se poda, como autodefesa, a espécie rapidamente ela agiliza o processo de brotação de pro novos crescimento, folhas. né? Aqui, por exemplo, você percebe, são folhinhas novas que estão saindo. Olha, a câmera poder pegar, tá vendo? E elas vão crescerem e aí vão se desenvolver. Quando regar, evitar molhar as flores, as pétalas, regar direto na folhagem, tá? Entendi. Porque todas as plantas respiram pelas folhas, e principalmente a orquídea que vai pelas flores e pelas raizames, o processo de respiração delas, tá? Entendi. Bom, o Rafael vai dar um outro recado e a gente já volta. Perfeito. Que espetáculo essas orquídeas! E olha, eu garanto que espetáculo também vai ser a sua vida a partir do momento que você começar a utilizar o ômega 3 da Oiti. Um produto 100% natural, extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas, com as substâncias EPA e DHA, muito recomendada pelos médicos. E atenção, hein? Para você que sofre com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia, eu tô aqui, ó, segurando a solução para os seus problemas. Além de tudo isso, melhora a concentração e, mulheres, é fantástico para vocês porque ajuda nos problemas da menopausa, aquele calorão excessivo, indisposição, não precisa mais sofrer com isso. É hora de tomar a minha dose diária de ômega 3 da Oiti e, enquanto isso, nós vamos acompanhar o depoimento de um cliente que usa a prova e indica o nosso ômega 3. Muito bom mesmo. Para mim foi a melhor coisa. Abaixo de Deus, esse aí nunca posso parar de tomar, que me fez tanta coisa que graças a Deus só tenho que agradecer. Com 58 anos, já não sinto mais tontura, nem cãibra e estou feliz hoje. É 100% e recomendo a todos os meus familiares,
o Brasil todo para tomar esse ômega 3 da Oiti. Eu vivo mais e melhor com a Oiti. Palavras do seu Eli, é um produto 100% e está mais do que na hora de você experimentar também. Você, inclusive, pode ser o próximo a dar o seu depoimento aqui no programa. Já fica o convite, mas é claro que eu quero que você ligue, né? 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar. E quem ligar agora tem presente. Para começar, quem comprar o Super Kit Família vai ganhar a Bolsa Mágica Oiti. Ela é térmica, pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, tem mais presente se você falar que estava assistindo o nosso programa, o nosso Tudo Posso. Vai levar para casa o colágeno que ajuda a manter sua pele mais firme, jovem e saudável. Aproveite então para experimentar, é só ligar agora no 0800 020 1738 ou comprar pelo site oitisuplementos.com.br. No site da Oiti você encontra matéria sobre saúde, dicas de bem-estar e tem até receita. E no site você compra também toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor. Maria Cândida, é com você novamente. É isso aí, voltamos aqui com Eli Lima, o nosso paisagista. A gente já plantou uma orquídea, aliás, duas, né? Num vaso grandão e uma outra que está aqui, num vaso menor. E agora a gente vai plantar num vaso menor ainda. Qual a diferença agora? Então, a Catileia, essa espécie de orquídea, o que acontece? Ela é mais comum, né? Ela é mais comum, porém, ela não passa desse porte, desse tamanho. Tá. Então, o que acontece? Para essa orquídea, eu vou precisar de um vaso exatamente com 10 centímetros, mais ou menos 12 centímetros de altura, tá? Que é exatamente este vaso aqui. Então, não vai ficar desproporcional o tamanho do vaso, ela vai sobreviver com tranquilidade. Aquela outra, você percebeu, Maria Cândida, assim como o público de casa, que eu plantei num vaso maior, né? Porque ela cresce mais 30 centímetros, ela precisa de um espaço maior para comportar as exames, tá? Aqui, olha, muito simples quando você comprar, é só fazer isso aqui, ó. Com muito cuidado. Ela é toda durinha já, Sim. né? Lembra que eu falei que a orquídea é resistente? Quer que eu segure? Sim, por gentileza. Aqui só tem casca de madeira e carvão, tá? Então, Entendi. a orquídea é muito fácil dela sobreviver. Ela sobrevive respirando do ar mesmo assim, tá? Tá. Vou colocar aqui no Aí, meio o que do que você... vaso. Ah, você já coloca. Isso, Tá bom. maravilha. Você viu a composição da orquídea com o tamanho do vaso, a cor, tudo? É, ficou perfeito, Não é? exatamente. Então, aqui eu vou bom. colocar esse substrato. É assim que o substrato, gente, olha, é comercializado. É só carvão e casca de madeira. Agora, com a experiência de 14 anos de jardinagem, eu sempre acrescento humus de minhoca com esterco bovino, porque aquece as exames e agiliza o processo de cicatrização. Por exemplo, se eu fosse plantar só com esse substrato, a orquídea vai ficar caindo. Então, para dar firmeza, eu coloco a linha orgânica, não é? Que seria o humus de minhoca, o esterco que aqui está, porque vai dar Mas tem firmeza minhoca nela. aí, mas minhoca tá triturada. Está aí, triturado, né? é verdade. Você sabe que o processo do humus de minhoca é feito do esterco bovino, você sabia, né? Com o tempo ele escurece, joga água, deixa na umidade, 2, 3 semanas o esterco fica escuro. Então, na verdade, o esterco bovino põe minhoca junto, meu cara. Então, aí que se comercializa o humus de minhoca, é derivado do esterco, tá? Muito bom. E aí, olha, eu coloquei um pouco do esterco bovino, mais casquinha de madeira, e aí vai. Você pode fazer com a família junto, porque é maravilhoso, né? E os ensinar as filhos, crianças, sim, né? E os filhos acompanharam o processo de desenvolvimento, falam, olha, poxa vida, foi eu que plantei. Isso é que é legal. Legal, isso Porque é uma muito vida, bom. não é? É maravilhoso. E olha, trouxe para cá um pouquinho mais, vou colocando com os dedos aqui nos cantinhos, tá? Para preencher todo o espaço, com muito cuidado, Tem que né? preencher tudinho. Então. Isso, para dar um pouco de firmeza para ela. Eu queria que... Você já explicou como rega, mas eu quero que você faça na prática. O Perfeito. borrifador é bom? Não é bom. Não é bom? Não é bom. O borrifador é bom se borrifar só na folhagem. Você pode pegar na pétala da flor e aí acaba apodrecendo rápido ela, tá? Então, o que você pode fazer? Com um paninho, você vai higienizar as folhas. Porque essa poeira, por exemplo, que tem, ela dificulta a espécie de respirar e atrasa o processo de desenvolvimento, tá? E essa poeira é a poeira, nossa, do ar mesmo, justamente. Da casa. Por que eu pus o esterco? Como eu falei há pouco, aquece as exames e a seiva, ela segue toda nutrida pelo tecido vascular da espécie, pela nervura das folhas, e aí que começa o processo de brotação de flores e brotos, tá? Isso é importante. Vou com um pouquinho mais de esterco para cá, para dar firmeza, tá? Pode apertar assim que não vai judiar dela, tá? Lembra que eu comentei há pouco das exames, que ela tem que ficar um pouco de raízes para fora? Lembro. Isso é importante, porque essas raízes elas vão se fixar aqui no xaxim. Na verdade, a fibra de coco e o xaxim foi proibido a comercialização, né? E o efeito também é o mesmo.
Agora, a rega, você pode, muito simples, né? Você pode Aí, regar. vamos prestar atenção, gente. Olha só, é muito simples, rega Na um pouquinho. terra. Justamente. Aí vem aqui dos lados, tá? Do vaso, por quê? Eu quero alcançar todo o torrãozinho da orquídea, tá? Isso é muito E importante. no caso, nas folhas, a gente passa um algodãozinho com água. Pode, é isso? com água, se não um tecido, também pode ser um paninho de limpeza normal, assim pode se passar nas folhagens, tá úmido, com muito carinho para não danificar a nervura das folhas, né? Ela vai respirar melhor e aí vai se desenvolver. A água escorre mesmo, isso é normal, tá? Então posso deixar no ambiente externo, aí orquídeas... no fundo a gente vai colocar um E prato você também percebeu? embaixo, Observe né? só, como a água escorre rápido. Né? Então não precisa drenar porque sai pelos furos e aí vai. E essa aqui é a catileia que já está plantada. 2 meses e já está totalmente enraizada. 45 dias a 2 meses, ela já está enraizada e aí sim essa flor vai demorar mais uns 15 dias por aí para cair. E aí começa o processo de absorção dos nutrientes e vinda de folhas novas. E quantas vezes por ano ela vai florir? Essa flor é a cada uma vez por ano só. A catileia, uma vez por ano. Então, é uma vez por ano, mas ela é maravilhosa. Eu acho ela bem diferente. Amarelou uma folhinha outra, lembrando, só cortar na diagonal e aí sim ela agiliza o processo de cicatrização mais rápido e se desenvolve com tranquilidade. No caso, essa daqui que está caída, ela... De pronto, eu já não aconselho fazer a poda. Não. Porque assim, essa espécie ela foi arrancada do seu local de cultivo. Então, como uma pessoa, por exemplo, ela faz uma cirurgia, ela fica de repouso, ela sente dor, as orquídeas, as Ela plantas... tá caidinha, sim, essa daí. as orquídeas em gerais, elas sentem quando elas são transplantadas, arrancadas e replantadas. Então, Claro. ela não aconselho se podar porque ela fica um pouco fragilizada nesse processo de adaptação, enraizou, aí secou a folhinha, você pode podar. Legal. Tá? Vamos Muito mostrar fácil. essas outras que você trouxe aqui na frente? Sim. Você falou que essa daqui, né, Eri, é a única que dá para plantar no jardim, é Sim, isso? essa é a orquídea bambu. Olha que maravilha a florzinha dela, delicada, né? É. Muitos falam que a orquídea nenhuma pode ser plantada em solo. O que acontece? Elas são epífitas, plantas aéreas, e aí não se desenvolve em solo. A única que se desenvolve é essa orquídea bambu. Ela pode ser plantada direto na terra, ela não gosta de substrato. E ela vai 1,80 m de altura e ela flore o ano inteiro. Olha, que tá? bonita. Tem outras aqui, diferentes? Tenho. Essa é da família da Catileia. Tá, essa daqui, né? Isso, E correto. essa daqui aqui atrás, ó. Essa Mostra aqui daqui é da atrás. família, essa é Comodória, tá? Tá. Bonita. As duas são da família da Comodória, tá? Elas são bastante resistentes. E assim, o bacana, Maria Cândida, sempre eu dou a dica aqui no programa, é pegar pelo caulezinho dela, levantar. Se não cair o vasinho, é porque ela está com o torrão bem firmado, não tem risco de perda. Isso é importante sempre se fazer. Tá? Entendi. E a última que é... Essa daqui é o quê? É a orquídea chocolate. Eu vou pegar ali e mostrar, porque essa orquídea aqui... já tá olha, mostrando, já tá então, mostrando. mas eu queria que você sentisse o perfume dessa orquídea. Olha o perfume de chocolate. Nossa, tem mesmo. É, o sabor da que folhinha dela gostoso. também é chocolate. Então é maravilhosa, muitos não conhecem. Ela é delicadinha, né? E ela flore 3 vezes ao ano, tá? Dependendo da adubagem, ela cresce mais uns 40 centímetros. Ela está em processo de formação aqui ainda, por isso desse arco, tá? Então é bastante resistente. Bom, Eri, Tá? muito obrigada. Você Eu deu uma agradeço. aula aqui de orquídeas pra gente. Obrigado, Volte Maria sempre Cândida. ao programa, trazendo as suas plantas, as suas flores. Enfim, você Muito obrigado. super bem-vindo sempre aqui. Eu já me sinto na família. Já. Ah, que bom, Eri. Muito abençoe, viu? obrigada. Obrigado pelo carinho, Rafael, tá? você gostou? Gostei, sem dúvida alguma, né? O nosso ambiente está mais bonito ainda. Várias flores, lindas orquídeas. Eu, particularmente, gosto muito. Recebo várias orquídeas de presente, hein? Aliás, é uma das flores que, para homem, com certeza, é a medida certa aí. Mas agora eu quero dar um recadinho para vocês, um recado em tom de música. E para isso, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. E eu cantei justamente para anunciar que nos dias 1, 2 e 3 de maio nós vamos ter uma oficina de samba aqui em São Paulo. Samba de gafieira, samba rock, samba de pé, o pagode, né? Tá aí as imagens quando essa galera veio pra gente aqui demonstrar o seu trabalho aqui no programa. E olha, a turma da Oficina do Samba tá oferecendo ingresso para você aí, telespectador assíduo do nosso programa. Durante a oficina, é claro, você vai poder aprender os primeiros passos aí, aprimorar suas técnicas e para levar para casa, para poder vir para São Paulo participar dessa oficina, é só escrever pra gente então. tudoposso@redefamilia.com.br. Oficina neste final de semana já então, hein? 1, 2 e 3 de maio. Só escrever pra gente. Primeiro e-mail que chegar. tudoposso@redefamilia.com.br. Eu adoro samba. Você também, né, Maria Cândida? Eu gosto. Todo brasileiro acho que gosta de samba, né? Será que tem um brasileiro que não gosta de samba? Bom, eu vou ver se eu faço essa oficina aí para ficar mais esperta, para ver se o carnaval no ano que vem eu arraso aí, né, Rafael?
Vamos ver. Bom, gente, mas eu vou dar um recado para vocês agora. O seu carro novo está mais perto do que você imagina. Sabia disso? É verdade. Ligue para 0800 940 1585, o telefone que está na sua tela agora, e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol a partir de R$ 372. A gente está vendo aqui. Ou, se preferir, o Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434. Muito bom, né? E tem também o Hyundai HB20. Olha aí o Hyundai HB20, muito bacana, por apenas R$ 496 por mês. E não tem só esses carros, não, tem muitos outros carros que você quiser. Então não perca tempo, você quer trocar seu carro, mais em frente, ligue agora para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo, sem pagar nada de juros. Isso é muito importante, porque quem consegue pagar juros hoje em dia, né? Então é isso, sem juros para você. No consórcio Embracon, é assim, você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Você escolhe o carro, o plano, tudo sem juros, tudo sem burocracia. Ligue para 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo com a Embracon. Eu quero ver você de carro novo. É isso aí, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com dicas de ternos. Vamos ver o que é esporte fino, social completo, esporte. Como que são essas denominações? É daqui a pouco aqui no Tudo Posso.